Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos juntos com mais um podcast aqui na Rádio Seara, ligado na verdade novamente. Meu amigo Inácio, beleza? Graças a Deus, firme e forte? Graças a Deus, firme e forte. Não, tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você foi. que está ouvindo a gente. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente por meio de mais esse episódio. E hoje a gente vai conversar com o Santo, o homem que fazia parte... Conversar com Deus? Que bom, rapaz. Eu já converso todo dia. Você não ora, não? Olha só, cara. Não gosta de orar, não, você? Claro que eu gosto. Então pronto, então Era você uma já conversa com o Santo. Era uma brincadeira que a gente fazia na igreja, que tinha a Trindade, né? Ah, era? Quem era a Trindade? Pseudo-Trindade, que era o convidado de hoje e outros irmãos ali que a gente vai... Talvez possa conversar um dia com eles depois. Pastor Francisco, prazer recebê-lo aqui no podcast Ligado na Verdade. Você foi chamado de santo, né? Graças a Deus, é santo em Cristo, né? Graças a Deus que ele me salvou, né? Eu não mereço isso, mas Que bom que ele você não teve merece. misericórdia de mim. A glória é toda de Jesus, né? A glória é dele. É isso aí, olha só, o assunto de hoje, Inácio, quero que você fale aí do assunto, do tema de hoje. Existem os sem floresta e hoje a gente vai tratar os sem igreja. Pois é, tem o sem teto, tem o sem floresta, né? Tem o sem Já caverna. ouvi falar do sem promessa também, não sei onde, mas eu já ouvi falar. E o sem igreja agora, né? Pois é, rapaz. Que é o pior de todos, né? O pior de todos, desigrejados. Rapaz, e o pior que surgiu esse movimento e o movimento cresceu e mais pessoas estão aderindo ao movimento dos desigrejados, né? A gente chama aqui, em tom de brincadeira, do sem igreja, né? É um movimento novo, né? É bem contemporâneo Tudo que é novo não presta, né? Porque presta não. quando não está amparado com a doutrina Não. apostólica, pronto, não presta, Isso. né? Daí E já é um dá pra ter uma movimento noção. novo. Tem ganhado, tem crescido muito, né? O pessoal tem aderido muito. Muito por causa da falsa teologia que é ensinada nas igrejas, né? Mas antes da explicação, Pastor Francisco, bem rapidinho aí, em poucos segundos, se apresente. Meu nome é Francisco, sou pastor do Irapuá, sou casado com a mulher mais linda que Deus criou, o nome dela é Adélia. Um beijo, meu amor. apaixonado demais. Calma aí, tem que tocar uma musiquinha romântica. Pode tocar. Ela vai ficar morta de vergonha quando ouvir isso. E sou pastor do Irapuá, pela graça de Deus. Deus tem nos conduzido, apesar eu creio que todos os pastores têm passado a grande dificuldade nesse problema que a gente tem enfrentado hoje no mundo, né? Mas Deus nos sustenta. Mas tem outro problema, né, que já está há um bom tempo, que é o movimento desigrejado. Pastor isso Francisco, daí- o que a verdade, a Bíblia, já que nós temos que ficar ligados na verdade, tem a nos dizer sobre isso? Ou, na verdade, o que ela tem a falar sobre a questão de igreja local, né? Porque o pessoal fala o Sim. seguinte, rapaz, igreja sou eu, que negócio de frequentar a igreja somos nós, isso aí é antibíblico, a Bíblia nunca mandou a gente congregar, isso aí é uma falsa, é uma má interpretação. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Isso. Aí é a religião que entrou, isso aí é sistema religioso. Uma deturpação humana. Interessante, né, Inácio e Francisco, que as frases são muito bonitas, né, atrativas, Isso. né? Mas, e alguns até têm a boa intenção, só que de boa intenção o inferno tá cheio também, né? Tá. Então, Tá. o que é a verdade, que é o nosso manual, tem a nos dizer, Pastor Francisco Marques? Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, João Lucas. Pergunte-me. O que é que identifica o crente no mundo? O que é Imagina, o mundo olha para um crente. O que é que ele olha assim? Qual é a característica que o crente faz? Assim? O que é que identifica um crente? Eu creio que são as suas características que se assemelham a Cristo. Pra gente que tá dentro da igreja é isso, mas o mundo quando olha pro crente, o que é característica do crente? Rapaz, o Inácio sabe responder isso aí. Responde, Inácio. Bem, a primeira coisa que geralmente eles vão olhar é o comportamento. Aí eles vão perguntar, você é crente? Aí eu respondo, sim. Aí o que vem logo em seguida? De que igreja você é? Geralmente é esse combo de perguntas que eles fazem. Realmente é verdade, isso mesmo. O pessoal já pensa assim, já associa a igreja, né? O crente é aquele que, assim, quando a gente, antes de se converter, o que caracterizava um crente pra gente? Crente era aquela pessoa que ia pra igreja cultuar, era aquele pessoal que ficava dentro de um local com um monte de gente cantando, louvando. Crente é aquele pessoal que se identifica, né, e que vai para um local específico, que é o que a gente chama de igreja ou templo, certo? Então, a igreja, ela faz parte da identidade do crente.
Logo, se a gente pensar que a igreja faz a parte da identidade e o mundo olha pra gente assim, para você ver, a pessoa, é muito complicado você dizer que a pessoa é crente, você que não conhece a Deus, um ímpio, dizer que a pessoa é crente se ele não vai para a igreja. Porque o crente vai para a igreja, tá entendendo? Então, o crente sem igreja é um crente sem identidade. E quando a gente olha esse movimento novo dos tempos de hoje, que as pessoas não dão valor à igreja, né? Os crentes, isso é lamentável, né? Porque a igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, certo? Quando a gente fala de desigrejados, tem as pessoas que não vão para a igreja, elas têm algumas características, né? Eu vou aqui falar um pouco dessas características, mas a primeira, antes de começar a falar das características negativas, a primeira característica de uma pessoa não vai para a igreja é porque realmente ela não pode. Ela tem um problema de saúde, ela está impossibilitada, certo? Ela não vai porque ela não pode ir. Está sendo impedida de alguma forma, né? Isso. Então, tirando essas pessoas que não vão, não têm comunhão porque estão impedidas, a gente tem que falar das características daqueles que não vão porque não querem, certo? Porque deve ter alguma motivação, né? Porque eu não consigo encontrar algo lógico em um crente que não frequenta ou que não quer ter comunhão com os irmãos, né? Aquele que entende que foi chamado para a família de Deus e não quer fazer parte dessa família. Então, as características eu vou citar, tá bom? Beleza. Geralmente são pessoas avarentas. Pessoas que estão em busca do dinheiro. Não quer ter comunhão com a igreja porque eles estão em adoração ao dinheiro. Outra característica são pessoas arrogantes, certo? Outra, são pessoas que guardam ódio no coração, têm ódio no coração, e qualquer coisinha pequena é motivo para odiar uma pessoa. E igreja a gente sabe que é um local onde os relacionamentos sempre estão nos provando, né? Exatamente, né? Deus usa, né, os relacionamentos para aperfeiçoar o nosso caráter, né? Certo. Outra característica são pessoas insubmissas. Eles não querem se colocar em submissão às autoridades da igreja. Não querem, são pessoas assim. A falta de perdão, elas têm dificuldade em perdoar, porque na igreja você também está sempre nesse processo de perdoar e você também necessita desse perdão das pessoas porque você peca contra as pessoas. Aí quando fica sozinha é muito mais confortável, né? Pronto, o comodismo, porque é cômodo, ninguém me exorta, né? É isso, ninguém dando palpite na sua vida, ninguém lhe guiando. Ela quer, como diz, ela quer ficar na sua, não quer servir, não quer fazer esse tipo de coisa. É uma pessoa que tem frieza espiritual. E engraçado que os desigrejados, eles sustentam que são pessoas de muita fé, né? Mas não, são frios espiritualmente. E a última é que eles têm pecados ocultos. E o interessante, assim, Francisco, é que Deus, ele não nos dá a liberdade de escolher como vamos segui-lo. Ele diz como quer ser adorado. Sim. Não sou eu que invento. Então, pelo que eu estou percebendo, uma das características de uma boa conduta de um discípulo é estar junto com os outros discípulos. A verdade, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Quando a gente vai pro texto de Hebreus, que vai dizer o seguinte, porque muitos cristãos desigrejados, eles acham que não ter comunhão com a igreja não é pecado. Uma vez eu falei isso com um irmão, né? Eu falei, olha, não ter comunhão com a igreja é pecado. E eu fui exortado até. Eu também sustento que não tem como você crescer espiritualmente sem estar em comunhão com a igreja. Exatamente. E ele discordou também disso. Por quê? Porque é uma pessoa desigrejada. Mas o que Hebreus 10, versículo 25 vai dizer é o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Ou seja, esses alguns são os desviados, ou por qualquer dificuldade. Igreja, né? São igrejas, né? Os sem igreja, né? Como a gente diz. Isso. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a gente está cada vez mais avançando para a volta de Cristo e em vez da gente ficar mais unido, o que as pessoas escolhem? Ficarem separadas, né? Não quero ter contato não, é só religiosidade, e surge essas coisas, e é um movimento, como eu já falei, um movimento mais atual e cresce, infelizmente, é um problema para a igreja, né?
O que os cristãos, essas pessoas, perdem quando não tem comunhão com a igreja? Eles vão perder o quê? Eles vão perder a oportunidade de adorar a Deus, né, em comunhão. Eles dizem que adoram em casa, mas eu duvido muito. Na igreja é um local, em comunhão com os irmãos é um local de adoração. Porque assim, se você não consegue obedecer a Deus nessas coisas, dificilmente vai obedecer em outras, né? Interessante assim, né, Inácio e Francisco. O cara, eu tô adorando em casa. Meu irmão, beleza, você acha que Deus está recebendo a adoração. Se você vive em pecado, aquela adoração é hipócrita. Isso. E se a Bíblia diz que devemos congregar, e você não faz isso de propósito, é porque, obviamente, você está em pecado. Porque tem aqueles outros de submissão, ódio, falta de perdão, tem isso tudo, né? E, de fato, o não ir para a igreja é pecado. E como qualquer outro pecado, isso vai te causando uma cegueira e vai endurecendo seu coração. E como não vai ter ninguém para apontar seus erros, para te ajudar biblicamente, para te exortar, a tendência é que você vá caminhando mais para uma vida de pecado. E aquilo vai te afastar de Deus. E nós, na igreja, nós aprendemos a sermos humildes, né? Conseguimos ver os nossos erros, nos entristecemos quando magoamos alguém. É na igreja que aprendemos, né? Cara, Paulo vai dizer em Romanos 15:6, porque com um só coração e uma só boca vocês glorificam a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando de um contexto de plural de pessoas, né? Na igreja também as pessoas estudam a palavra de Deus, né? Porque Deus designou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, versículo 11, versículo 12. Então são coisas que a igreja nos possibilita. Cara, assim, o pessoal fala, esse negócio de igreja é um sistema religioso. Não, tá aí, o Francisco está mostrando na palavra que temos sim muitos princípios e mandamentos para estarmos juntos em congregação. Cara, você observa ao longo da Bíblia, Deus trabalha com comunidade, não é ninguém isolado não existe isso na Bíblia não. Sim. Se você não pode ir para a igreja por causa de doença, porque você está preso pelo amor de Cristo ou outra coisa, isso é diferente. Estamos falando aqui de pessoa que escolhe não ir porque acha que é besteira. Olha só, você vê Paulo mandando ali Timóteo, Tito, instituírem os presbíteros em cada igreja. Sim. Você dizer que igreja local não é coisa de Bíblia, cara, você tem que rasgar muitos textos bíblicos. Tem um apelo muito grande à unidade da igreja. Exatamente, né? Fala de presbítero, de diácono, fala de organização realmente, né? Por tudo que a gente viu até agora, essa parte estrutural, organizacional da igreja que auxilia nosso convívio, nosso andar com Cristo, o que mais a gente pode tirar de conclusão, além dessa parte estrutural, sobre esse assunto? Certo. Para as pessoas que não dão valor à igreja, né, o que as pessoas têm que lembrar é o seguinte: a igreja é aquilo que Cristo morreu por ela. Então, para Cristo, para Deus, tem um valor muito grande, certo? Porque o seu filho, Jesus Cristo se fez homem e morreu por ela. Então, se para a divindade a igreja tem um valor grande, por que não tem para essa pessoa, tá entendendo? Exatamente. Então, essa pessoa tem que refletir sobre isso. Se o sacrifício de Deus é maior, porque ela não se sacrifica matando os seus pecados, né? As pessoas têm que deixar de hipocrisia, né? Porque biblicamente não tem lógica uma pessoa adorar a Deus sem ter comunhão com a igreja, né? Não tem, porque Deus, ele reúne esse povo justamente para isso, para adoração em conjunto e não uma adoração solitária. Olha a oração. Pai nosso que está no céu, né? Pai meu que isso, está no... aí Pai já fica meio herege, né? Como é que o cara... Pai nosso, é união. Isso. Inácio, cara, foi bom, não foi, cara? Graças a Deus, muito bom. Muito obrigado, Pastor Francisco, por estar aqui nos dando o privilégio da sua participação. Eu que agradeço. Gostou, Francisco? Gostei demais. Dá pra ver de novo?
Dá, é só chamar. Na hora. Então, obrigado você que esteve com a gente. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Você encontra este podcast no site da Rádio Ceará, radioceara.com.br, no canal da Rádio Ceará no YouTube, ainda no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Beleza? Compartilha e valeu! Essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.